Olá, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. E no vídeo de hoje, nós vamos resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado terceiro ano do ensino médio, referente à semana 2. E o tema é isomeria espacial. Vamos lá? Me conta aí como estão seus estudos? Me conta também qual é a sua cidade, qual é a sua escola. Nos próximos vídeos deixarei um grande abraço para você, um salve para sua escola ou também sua cidade. Não esqueça de registrar nos comentários. Ficarei aguardando. Então, sobre isomeria, vamos lembrar aí, nós temos videoaulas no canal sobre a isomeria plana, ela que é representada pelo tipo de isomeria de cadeia, de posição, função, metameria, tautomeria. Então, nessa videoaula você vai ter explicação de todo esse conteúdo. Já a isomeria espacial, que é o tema da nossa aula de hoje, ou da semana, traz a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Temos aí a videoaula 2 e a videoaula 3, que trata sobre esse tema. Então, antes de você resolver as atividades, é importante que você assista o conteúdo explicativo sobre o tema da semana. Atividade 1. Considere o exemplo de luz polarizada. Uma amostra foi colocada para análise e não foram observados desvios. Descreva quais das duas possibilidades para isso ocorrer e explique o porquê. Nós sabemos que a isomeria óptica acontece com a molécula que interage com a luz polarizada. E uma propriedade importante utilizada para diferenciar as substâncias é submeter uma amostra sobre um feixe de luz polarizada. E se houver desvio no ângulo do feixe de luz, dizemos que são isômeros ópticos. Se não houver desvio, dizemos que não são isômeros ópticos. Então, a primeira possibilidade, nós já podemos registrar. Ocorre, a amostra pode não corresponder a um composto óptico, ou seja, que apresenta isomeria óptica. Nós chamamos isso de composto aquiral. Uma outra propriedade a ser utilizada é diferenciar duas substâncias e submeter uma amostra sobre um feixe de luz polarizado. Se houver desvio no ângulo do feixe de luz, dizemos que são isômeros ópticos. Se não houver desvio, dizemos que não são isômeros ópticos. Outra forma é saber se a molécula apresenta isomeria óptica, sem a necessidade de luz polarizada, utilizando o recurso da comparação da sua estrutura com a estrutura determinada por uma imagem diante de um espelho. Se a estrutura da molécula da imagem não se sobrepor, a substância apresenta isomeria óptica. Então, nesse caso, o que nós podemos concluir então? O composto que apresenta isomeria óptica, ele forma uma mistura que nós chamamos de mistura racêmica ou racemato. Então, nesse caso, um dos isômeros desvia o plano da luz polarizada para a esquerda e o outro desvia o plano da luz polarizada para a direita. Assim, os desvios líquidos não são observados. Então, essa é a segunda possibilidade de explicação de o porquê não ocorrer desvio. Atividade 2. Assinale a alternativa que identifica corretamente um carbono quiral na estrutura da molécula. O que é um carbono quiral? Carbono quiral, característica que identifica o tipo de isomeria óptica. Ou seja, o que é um carbono quiral? Ele apresenta os seus 4 ligantes diferentes, onde nós temos R1, que é o ligante, diferente de R2, diferente de R3 e diferente de R4. Então, todos os ligantes do carbono são diferentes. Então, vamos lá. Na estrutura A, vamos chamar aqui, veja aí a ilustração, onde nós temos os 4 ligantes. Então, vamos considerar aqui como ligante R1, o ligante R2 é diferente do R1, o ligante R3, ele é igual ao R1. Então, nesse caso, a estrutura, a molécula não apresenta isomeria óptica, ou seja, ela não apresenta carbono quiral. Vamos à letra B. Nós temos aqui o ligante 1, que é um hidrogênio,
o ligante 2, nós temos um CH3. Veja que nós temos um hidrogênio ligado ao CH2, então aqui nós temos uma molécula de CH3. Logicamente, se nós temos aqui a molécula de CH3, ela já é igual ao ligante R4. Então, essa molécula também não apresenta carbono quiral. Vamos à letra C, onde nós temos o ligante R1, o bromo, o ligante R2, novamente o CH3, que é igual ao ligante R4, e aqui diferente do ligante R3. Porém, como nós temos esses dois ligantes aqui iguais, essa molécula também não apresenta isomeria óptica, ou seja, ela não apresenta carbono quiral. Vamos então à letra D, temos aqui o ligante R1, o hidrogênio, o ligante R2, o CH3, o ligante 3, uma hidroxila, e o ligante 4, nós temos um radical etil. Então, veja que os 4 ligantes são diferentes entre eles. Então, a estrutura da letra D apresenta, sim, carbono quiral. E, por último, vamos analisar a letra E, onde nós já observamos aqui o ligante R1 e o ligante R4 são iguais, então não apresenta isomeria óptica. Bem interessante a questão para você identificar aí os carbonos quirais. Atividade 3. O composto que apresenta isomeria cis-trans então vamos lembrar que a isomeria cis-trans é um tipo de isomeria espacial, também conhecida como isomeria geométrica. Ela pode ocorrer em compostos cíclicos, onde os ligantes R1 tem que ser diferente de R2 e o ligante R3 diferente de R4. Isso num composto cíclico. A outra possibilidade de acontecer são em compostos que apresentam dupla ligação, ou seja, nos alcenos. Como isso pode acontecer? Nós temos aqui o que nós chamamos de carbono 1 e 2, são os carbonos da duplas. Os ligantes R1 e R2 têm que ser diferentes. Então, veja, aqui está representado por coloração diferente. R3 e R4 também devem ser diferentes para que ocorra a isomeria cis-trans. Os ligantes R1 e R3 podem ou não ser diferentes, bem como os R2 e R4. Vamos então a análise dos compostos para identificar quais apresentam isomeria cis-trans. Não esqueça de curtir o vídeo e também compartilhar com seus colegas e amigos. Letra A. Vamos desmembrar aqui os ligantes para ficar mais fácil a visualização. Veja que a primeira condição para que o composto apresente isomeria cis-trans já foi obedecida, que é a presença de uma dupla ligação, isso em compostos abertos. A segunda é que os ligantes R1 e R2 sejam diferentes. A gente pode observar que isso aconteceu. A terceira condição é que os ligantes R3 e R4 também sejam diferentes. Então, também isso aconteceu. Então, nesse caso, nós temos aqui um composto cis, porque ele apresenta os dois ligantes menores no mesmo plano, enquanto que os dois maiores estão também em outro plano. Então, veja que apresenta isomeria cis-trans. Vamos à análise do item B, também desmembrando a estrutura. A primeira condição foi atendida, que é a presença de dupla ligação, porém os ligantes R1 e R2 são iguais, os ligantes R3 e R4 também são iguais. Então, B não apresenta isomeria cis-trans. A letra C, vamos reescrever a estrutura. Primeira condição obedecida, que é a presença da dupla ligação. O ligante R1 e R2 são iguais, então R3 são diferentes, então essa estrutura não apresenta isomeria cis-trans. Então, entre esses três compostos, a letra A é uma das que apresenta a isomeria cis-trans e apresenta aqui o composto cis. Dando agora a letra D, reescrevendo a estrutura, percebe-se que a primeira condição foi atendida, apresenta dupla ligação, porém os ligantes R1 e R2 são iguais, R3 e R4 também são iguais. Então, D não apresenta isomeria cis-trans. Por último, letra E,
Temos aqui a primeira condição satisfeita, apresenta dupla ligação, mas veja que os 4 ligantes são iguais. Então, letra E também não apresenta isomeria cis-trans. Legal, né? Considere a molécula abaixo. Explique se ela possui barreira rotacional e determine o tipo de classe de isômero. Bom, então, observamos na estrutura a presença de uma dupla ligação, então que pode caracterizar o tipo de isomeria que nós vimos nas questões anteriores, que é a isomeria geométrica, ou também conhecida como isomeria cis-trans. Podemos observar que o ligante R1 é diferente do ligante R2, da mesma forma que o ligante R3 é diferente do ligante R4. Então, satisfez aí as 3 condições para que ocorra a isomeria cis-trans. Então, a molécula corresponde a um isômero trans, uma vez que a gente percebe o átomo de cloro em posições opostas, da mesma forma ocorre com o de hidrogênio. Nesse caso, não é possível haver conversão desse isômero trans em um isômero cis, já que um bloqueio energético impede que a rotação em torno da ligação dupla entre os átomos de carbono. Realizamos a correção aí da questão 4. Eu espero que você tenha gostado, então deixa aí seu like se você ainda não fez isso, também com seus colegas e amigos. E vamos então para o grande abraço de hoje, para o Ricardo Martins, sempre comentando aí no canal, deixando registrada a sua gratidão. E também para Daniela Almeida. Grande abraço a todos vocês. Participem, interajam aí, façam suas perguntas. Eu responderei com maior alegria. Até a próxima semana. E o próximo vídeo também.